necesitamos de ti. Nuestra vida es dependiente, Señor, de ti al 100%. Obra, Señor, maravilla, Señor, milagro, bautismo con el Espíritu Santo a través del poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos aproveitar, irmãos, que nós estamos de pé. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 30, capítulo 29 e versículo 11 em diante, que diz assim: Jeremias 29, versículo 11. Bendito Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Diz assim, irmãos: porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vosotros, disse Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Então me invocareis e vendreis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E me buscareis e me achareis, porque me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado por vosotros, disse Jeová, e farei volver vossas cautividades, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares onde os arrojei, disse Jeová, e os farei volver ao lugar onde os hice levar. Amém? Quero invitar os irmãos para nós orar mais um pouquinho. Amém? Vamos fazer mais uma oração, pedindo que Deus venha ter misericórdia de nós outros essa noite e falar conosco por sua palavra. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Padre, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da tua igreja, diante, Senhor, da juventude, geração eleita, e que o Senhor possa nessa noite, Senhor, usar a sua misericórdia, Senhor, para com teus filhos, com tuas filhas, Senhor, manifestar, Senhor, a tua palavra, Senhor. Bendice, Senhor, cada um de nossos irmãos, Senhor, e por sua grande misericórdia nós queremos que do alto, Senhor, que do céu, Senhor, venha, Senhor, a resposta que o teu filho precisa nessa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, todo esse ambiente e glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Vou tentar falar espanhol com os irmãos. Os irmãos tenham um pouco de paciência. Os irmãos sabem que viníamos para El Soberbio e allá parece que é nem Brasil nem Argentina. Eles falam lá um portunhol. Nesses dias eu estava preocupado, porque além de não aprender a falar direito o espanhol, estava desaprendendo a falar português. Ele estava aprendendo a falar o portunhol dos irmãos ali. Nos mandaram para São Vicente, e ali em São Vicente fomos evangelizar. E cheguei num jovenzinho e tentei falar espanhol com ele, mas não sei se os irmãos perceberam que nós outros começamos a falar e queremos ser gesto, parece que deu uma banda com o índio, né? A gesticular com as mãos, e eu disse para ele: você compreende que eu hablo? Aí ele disse assim: claro, nós aprendemos a falar português no colégio, nós temos uma aula de português no colégio, falou bem português com nós. Os jovens aí também nos disseram que hablam português na escola, né? Então que é um pouco mais fácil para os irmãos compreender o que Deus tem para nós outros essa noite. Eu creio, irmãos, que tenho algo do céu para nós meditar, e Deus tem uma resposta para
Alguém que se pergunta algumas coisas na presença de Deus Bendito Jesús, a respeito do seu futuro? gloria a Dios. Seu futuro. Irmãos, nós temos essa curiosidade. O ser humano tem essa fascinação em saber, essa ansiedade em saber nosso futuro. Queremos saber o que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Bendito Jesús, Quem, os jovens, né, quem vai ser o companheiro, a companheira. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas procuram saber o seu futuro através de outras formas que não seja a palavra de Deus. Pessoas sem conhecimento, sem conhecimento da palavra de Deus, sem conhecimento de Deus, vão numa cartomante, não sei se é assim que se abre aqui, alguém que lê as cartas, vão alguém que faz aquela leitura da mão, uma cigana, uma quitana, que faz leitura da mão. Muitas das vezes vai lá no horóscopo, que consulta os astros para ver o que está passando. É o nosso desejo. Nós queremos dar uma espiadinha, uma olhadinha lá no futuro para ver o que está acontecendo. E muitas das vezes nós vamos abrir a nossa alma para outras coisas que não é a direção, a orientação que Deus tem, ou que Deus tem para a nossa vida. Lendo a palavra de Deus, irmãos, essa semana, o irmão estava falando ali, o irmão está com sono, trabalhou bastante na semana, senão estava nervoso, não consegui dormir de noite, 2 noites, não consegui dormir de noite, pensando o que ia falar para os irmãos aqui, e pedindo para Deus, mas na noite passada, retrasada, Deus falou comigo na madrugada, a respeito dessa palavra. O profeta Jeremias profetizou para a nação de Israel. O povo de Israel, irmãos, eles tinham grandes promessas de Deus, de ser grandemente abençoado, grandemente protegido por Deus, e eles tinham promessas assim, os nomes de onde eles colocaram os pés, eles serem obedecidos. Quando eles saíam da presença de Deus, havia uma promessa também que os inimigos veniam, iam levar eles cativos, iam fazer eles sofrer, a ser eles escravos. E aqui nessa passagem, Jeremias 29, irmãos, eles estavam dentro do cativeiro, por ter desobedecido as ordens de Deus, eles estavam dentro do cativeiro. Ali dentro do cativeiro, irmãos, eles viam muitos videntes, muitos profetas, e profetizavam para eles, mas muitas das vezes profetizavam como falsos profetas, dizendo: daqui a 1 ano vocês vão sair do cativeiro, daqui 1 mês vocês vão sair do cativeiro. Sonhei, tive um sonho, tive uma revelação, mas muitas das vezes, irmãos, só para deixar eles contentes, só para acalmar eles, para que eles não ficassem pensando que eles nunca mais iam sair do cativeiro. Mas a Bíblia diz que o profeta verdadeiro, o profeta de Deus, não profetiza, irmãos, só para contentar as pessoas. Muitas das vezes Deus vai usar o profeta para dizer para nós: se você quer ser obedecido, te converta, cambia a tua vida, muda as tuas ações, muda de vida, muda a maneira de se comportar. O profeta de Deus, irmãos, vai nos mostrar o caminho certo para nós ser abençoados, para nós ser obedecidos. E a Bíblia diz que o profeta Jeremias chegou para eles e disse assim: não é bem assim. Os deles estão sofrendo por causa dos pecados que os deles fizeram. Estão no cativeiro e vão quedar no cativeiro durante 70 anos. Não se sabe em qual ano o profeta Jeremias estava profetizando, em quanto tempo eles já tinham passado no cativeiro, mas ele falou a verdade. Ele falou a verdade, ele não enganou. Porque muitas das vezes as pessoas querem nos enganar, nos deixar contentes e não nos falam a verdade, e nós não cambiamos de vida. E a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o profeta Jeremias então habla a verdade para eles.
no capítulo 29, no versículo 11, ele começa a falar, meus irmãos, a respeito dos planos que Deus tinha para com a nação de Israel. Mesmo eles estando no cativeiro, Deus estava dizendo assim, eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho, quando a palavra de Deus vai falar pensamentos, muitas das vezes está falando a respeito dos planos que Deus nasce para nossas vidas, que Deus projeta para nossas vidas. Deus diz assim, eu tenho planos bons para vocês, eu tenho um futuro abençoado para vocês. Vocês estão passando por um processo por causa das decisões que vocês tomaram, mas eu tenho um futuro abençoado para vocês. Eu tenho algo bom preparado para vocês. Irmãos, nós meditando na Bíblia, meditando na palavra de Deus, meditando a respeito dessa questão de nós ter essa fascinação de querer saber a respeito do futuro, nós vamos ver, meus irmãos, na Bíblia que Deus, Ele conhece essa palavra que Deus abriu muito forte no meu coração, a respeito dessa igreja, a respeito dos irmãos que estariam aqui. Deus, quando Ele olha, contempla lá do céu, o nosso tempo, irmãos, é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. O tempo de Deus, ele é diferente. É um tempo chamado Kairos. Deus, ele é eterno, então ele está além desse tempo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele é eterno. Deus, ele contempla nós aqui hoje, mas também ele está contemplando nós outros, esta igreja, há 10 anos depois e 10 anos antes, pela sua eternidade, pelo seu poder. Essa questão, meus irmãos, de tempo é nosso, é humano. Então Deus sabe o meu e o teu futuro. Deus tem tudo preparado. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus no princípio, Deus primeiro fez as coisas, Deus primeiro forma as coisas, projeta as coisas, cria as coisas, depois Deus nasce uma promessa para nós e depois Deus cumpre. Irmãos, entenderam? Primeiro, irmãos, Deus nasce no plano espiritual, que é muito mais real do que o nosso plano físico. Primeiro Deus cria. Nós vamos ver, meus irmãos, lá no livro de Eclesiastes 3:1, a Bíblia dizendo assim que tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus determina, Deus já faz pronto. Estávamos falando com os jovens nesta manhã, ou durante o dia, que o tempo do jovem ter a sua família, Deus já determinou esse tempo. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que permanece na presença de Deus, que não se ajunta com os ímpios, com os pecadores, vai ser igual uma árvore que dá o seu fruto na estação pronta. Tem o tempo certo de comprar o seu auto, de contrair um matrimônio, o tempo certo de comprar uma casa, o tempo certo de ser consagrado no ministério. Deus tem tudo determinado. Os irmãos creem? Os irmãos conseguem entender? Deixa eu mostrar na Bíblia, meus irmãos, quando Deus, a Bíblia vai falar lá no Salmo 139, versículo 16 e 17, que Deus, quando nós outros estávamos no ventre da nossa madre, Deus escrevia a nossa história em um livro. Salmo 139, 17, se tem algum brasileiro, 16 e 17. Irmãos, Deus escrevia a nossa história num livro, e nada estava oculto de Deus. E todos os pensamentos eram numerosos que Deus fazia, os planos e os projetos para a nossa vida. E Deus já tinha determinado o dia de hoje, Deus já tinha determinado o dia de amanhã, o próximo dia. Dependendo da nossa decisão, Deus aplica um plano dele, um pensamento dele. Irmãos, a Bíblia vai falar no livro de Gênesis. Então, quando alguém diz assim, Deus tem um plano para a tua vida, está falando, irmão, a pura realidade. Deus tem um plano lindo para a minha e para a tua vida. Jeremias diz assim, um plano bom, um pensamento bom, não um pensamento, um plano de derrota, de
aflição, de vergonha, meus irmãos, um plano bom de nos abençoar, de nos abrir grandes portas, de nos fazer grandes homens e grandes mulheres nessa terra. Quando nós outros vamos se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, nós vemos, meus irmãos, o quanto Deus tem um apreço e um cuidado e quer cuidar do nosso futuro e quer cuidar das nossas vidas, dependendo das nossas decisões. Digo de novo, Gênesis 1 e 26, irmãos, vamos ler Gênesis 1 e 26, ou Gênesis 1 e 26, diz assim, irmãos: então, os irmãos acharam? Irmãos acharam? Vamos ser igual aquele jovem lá do soberbo lá que não conseguia achar. A gente é bem no comecinho, é bem fácil. Então disse Deus: hagamos el hombre a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhorei nos peixes do mar, nas aves dos céus, as bestias e em toda a terra, e em todo animal que se arrastra sobre a terra. O 27 diz assim: e criou Deus ao homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, varão e hembra os criou. E Deus nos abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enche a terra, domina sobre os peixes. Irmãos, H, Deus criou o homem. Deus criou macho e fêmea. Os irmãos ali olharam, viram ali, varão e hembra. Mas lá no livro de Gênesis, meus irmãos, capítulo 2 e versículo 7, vamos ler? Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então Jeová formou o homem do polvo da terra, e soprou em seus narizes aliento de vida, e foi o homem um ser vivente. Tá, mas Deus já tinha feito o homem lá no livro de Gênesis 1, 26 e 27, e agora no Gênesis 2 e 7, ele diz que Deus formou o homem do polvo da terra, e fez o boneco, soprou em seus narizes, e fez ele alma viver. E os irmãos viram que lá em Gênesis 1 e 26, Deus, no 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, varão e hembra. E aqui Deus cria só o boneco, Deus forma o boneco, e lá no Gênesis 2 e 21, meus irmãos, diz assim: então Jeová Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e mientras este dormia, tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que Jeová tomou del homem hizo uma mulher, e la trouxe ao homem. Disse então Adão: estes é a hora osso dos meus ossos e carne de minha carne. Tá, irmãos? Primeiro Deus criou o homem e a mulher, depois Deus fez o homem do barro, e depois Deus pegou a costela do homem e fez a Eva. Somos criacionistas, cremos nisso. Mas Deus primeiro Deus se reuniu no céu e disse assim: façamos o homem. Porque primeiro Deus isso, irmãos, no plano espiritual, e depois Deus pegou e trouxe ou trago para o plano físico. Aleluia. Depois Deus pegou da terra e formou, depois Deus pegou a costela e fez uma mulher. Aleluia. Porque primeiro, irmãos, as coisas acontecem no plano espiritual. Primeiro Deus faz, e depois Deus diz assim: olha, vou fazer de ti um pastor. Aleluia. Porque Deus já fez dele um pastor no tempo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou fazer de ti um homem de Deus. Vou te prosperar, porque Deus já prosperou, irmãos. No tempo de Deus nós já somos prósperos. Agora nós estamos com dificuldade, mas no tempo de Deus nós estamos tremendamente abençoados. Aleluia. Toda bandeira da raia. Aleluia. No tempo presente, pastor, nós estamos na cara. Eu contei, nós não estamos entre 40 pessoas aqui. Aleluia. Mas nós, no tempo dele, no tempo de Deus, aleluia, essa igreja aqui vai estar muito mais bonita, muito mais
aleluia. Deus já, isso na grande obra que possamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que tinha uma mulher que estava com 2 bebês gêmeos, a mãe do Jacó e Esaú, madre de Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que eles estavam lutando dentro do ventre dela e ela não entendia o que era aquilo, o que é isso. Se mexendo e um empurrando o outro. E a Bíblia diz que ela pegou, não tinha os recursos que tem hoje, ultrassom, exame, raio-x, para ver o que tinha dentro da barriga dela. Ela foi orar: Senhor, o que tem dentro do meu ventre? Aí Deus disse assim: dentro do teu ventre há 2 nações. 2 nações. Irmãos, se hoje uma mulher vai no hospital sem exame, tem 2 criancinhas ali dentro. Deus olhou para aquelas 2 criancinhas e não mirou 2 criancinhas. Deus mirou 2 nações, 2 povos. Porque humanamente nós olhássemos para a mãe deles e ia ver uma mulher grávida. Humanamente nós vamos ali uma irmã que está grávida. Mas Deus já está vendo lá o futuro dessa criança. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Os irmãos estão compreendendo. Aleluia. Alguém olhava para o Davi e via um menininho, um muchacho, um rapazinho, magrinho, com um estilinho, lá no Brasil a gente chama de bodoque, do lado, um punhadinho de pedra, magrinho. E o Jessé olhava, o profeta Samuel olhava e via um menino. E Deus disse assim: aqui está o rei de Israel. As pessoas olham, mas Deus disse assim: os filhos viram como o homem, mas eu não miro assim, eu miro o coração, eu miro o futuro. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu sinto Deus agora esta noite, meus irmãos. Aleluia. Deus contempla a tua olho, aleluia, e contempla o teu futuro, aleluia, e te chama para a presença dele, aleluia, porque ele tem tudo preparadinho, aleluia, em sua casa, em sua presença, aleluia, em suas mãos. Glória seja dada o nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai seguir dizendo, aleluia, no profeta Jeremias. Olha o que o profeta Jeremias tem 3, irmãos, com o nosso muito bem: clama a mim, responder-te-ei com coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Deus tem para nós nas vidas coisas grandes e firmes, pastor Romano, que nós outros não sabemos, mas se nós outros for clamar a Deus e for falar com Deus, muitas das vezes em momentos de luta, momentos que a situação nos forçou para ir para uma campanha de ajuno, de oração, aleluia, que o demônio se levantou, nós outros íamos para a campanha, irmãos, e quando terminava a campanha dava vontade de agradecer aquele espírito maligno que se levantou, porque Deus nos levou para a oração, porque queria nos mostrar coisas grandes e firmes, que se nós outros não orávamos, não entendia, não via, não mirava, não contemplava, não esperava, aleluia, e Deus podia ser algo tão lindo, meus irmãos, com uma pessoa comum como nós outros, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus tem planos grandiosos, e firmes, que nós outros não sabemos. Deus tem coisas grandes e firmes para te dar, irmão, aleluia, e te trago a cara esta noite para ouvir esta palavra, aleluia. Durante esta semana, Deus não sabia quem ia estar aqui, aleluia, pelo Deus que te conhece o teu dia a dia, conhece os teus pensamentos, aleluia. Ele sabia, e Deus foi lá numa madrugada e disse assim: habla a respeito do futuro dele, habla a respeito do futuro dela, aleluia. Há pessoas aqui muito preocupadas com o seu futuro, aleluia, mas Deus te convida nessa noite, aleluia, a colocar teu futuro nas mãos dele, aleluia, em as mãos de ele, que ele vai cuidar de ti, aleluia. Irmãos, a Bíblia é tremenda. A Bíblia diz assim: as coisas que o olho não viu, 1 Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu,
e o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisas que nós não miramos, que nós outros nunca imaginávamos de ter, de ser, de ir. Oi, os irmãos não sabem o buraco que eu nasci, ali no Brasil, ou na vila que só saía bandido, criminoso, carcereiro, encarcerado. E hoje nós outros passava ali cerca da Postaleira, via no outro lado, no outro país, e pensava assim, só o Deus, porque há lugares que nós outros nunca imaginávamos de ir, de conhecer, e Deus tem preparado para nos levar, para nos conduzir, aleluia, para nos mostrar. Louvado seja Deus, no plano dele, na presença dele, aleluia. Louvado seja Deus, que Deus tem coisas grandes para nós outros, irmãos, coisas que nós nunca pensávamos em contemplar, coisas que nós nunca pensávamos em ouvir, e nós outros nunca imaginávamos, aleluia, de ter, de conhecer, aleluia, de viver, irmãos. É o que Deus tem para nós, na presença dele, no plano dele, no projeto dele. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, Jesus profetizou de coisas que estão acontecendo hoje: fome, peste, terremoto, guerra, rumores de guerra. Por quê, irmãos? Porque humanamente Jesus estava preso num corpo de carne, mas espiritualmente ele era filho de um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Aleluia. E ele parece que estava dizendo, meus irmãos, aquilo que nós outros miramos um jornal, um diário hoje, pensando assim, como que Jesus sabia? Porque ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre a humanidade. Ele é digno da minha e da tua confiança, porque se nós colocarmos nossas decisões na mão dele, aleluia, o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus, irmãos, o homem mais sábio do mundo, Salomão, aleluia. Antes dele não houve ninguém tão sábio, depois dele ninguém tão sábio. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É nós outros tomar as nossas decisões, jovens. O que eu vou estudar? Com quem que eu vou casar? Aleluia. Aonde que eu vou morar? Segundo uma revelação de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe, se Deus nos dirigir, irmãos, pode parecer uma loucura ácida, irmãos. Aleluia. Toma a decisão, porque Deus vai te respaldar. Deus vai te abençoar. Aleluia. Como que eu vou viver o plano de Deus? Eu não sei os irmãos, meus irmãos, mas tem uma palavra lá no Isaías que diz assim: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que vossos pensamentos. Aleluia. Traduzindo, por maior que seja o teu sonho, por maior que seja o teu projeto, o projeto de Deus é bem maior para a tua vida. O plano de Deus é bem maior. Aleluia. Por mais que tu sonhe coisas grandes, Deus tem algo muito mais lindo, aleluia, para fazer. Eu não sei os irmãos, mas eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero. Aleluia. Estou em carne passadas, irmãos, hablando um portunhol com os irmãos, mas estou vivendo o que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Eu vou ser irmão do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e quantos irmãos querem viver o plano de Deus? Levanta a mão aqui. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos pessoas que têm coragem de se entregar nas mãos de Deus, que confiam em Deus. Aleluia. Ele é o dono da vida, irmãos. Ele é dono do tempo. Aleluia. O jovem não perde a sua juventude entregando para Deus. Pelo contrário, me converti com 19 anos, irmãos, me entreguei para Deus. Aleluia. Queria me achar nos fins de semana, falava com os jovens por la manhã, ia para a igreja. Aleluia. Viernes, sábado, domingo, aleluia. Segunda, estava trabalhando. Chegava os irmãos do culto, chegava do trabalho, tomava um banho e ia para a igreja. Assim o quê? Aleluia. Se arrodilhar delante do trono de Deus e
ficará 1 hora, 2 horas, às vezes hasta 1 da madrugada, falando com Deus, por amandarai, oh glória a Jesus. E pensa num tempo aproveitado, irmãos, aleluia. Se pudesse ouvir, ia ser tudo de novo, aleluia. Porque Deus não queira devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus tão grande, Isaías capítulo 64, versículo 4, que Deus trabalha, aleluia, em favor daqueles que esperam nele, que estão em sua presença, aleluia. Mientras estamos, meus irmãos, servindo a Deus, Deus está trabalhando para nós, está trabalhando pelo nosso futuro, está trabalhando por nossas finanças, aleluia. Algumas pessoas deixam tudo para ir atrás de prata, atrás de dinheiro, sendo que Deus é o dono do ouro e da prata, irmãos, aleluia. Deus pode num dia, numa ideia que te dá, numa porta que te abre, te abençoar, como se tu tivesse trabalhado 10, 20, 30 anos, irmãos, aleluia. Porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia, e é dono de todas as coisas, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, como que eu vou viver, aleluia, o futuro que Deus tem para mim? A Bíblia diz, meus irmãos, Jeremias 29, 11, Deus lá, 29, 12, nós lemos ali, Deus diz assim: invoca-me, e quando me invocares, eu serei achado de vós. Amém. Aleluia. Uma das coisas, irmãos, que temos que fazer é invocar a Deus. E a palavra invocar, meus irmãos, é chamar a divindade para dentro de nós. É deixar o Espírito de Deus entrar. Aleluia. Quizás você que está aqui com teu coração partido, doído, angustiado, preocupado, turbulento, por causa de decisões que tu tomou, mas hoje tomou a decisão mais importante de tua vida. Aleluia. Deixar Jesus Cristo entrar dentro de ti e ser o teu guia, e dirigir a tua vida, e dirigir tuas decisões, aleluia. Invocar a Deus quer dizer, chamar a Deus quer dizer ser cheio de Deus. Os irmãos se acordam do Jabes, que tem na Bíblia um moço chamado Jabes, que ele foi mais ilustre que os seus irmãos, por quanto Jabes invocou ao Senhor. O Jabes, meus irmãos, primeira coisa, ele foi cheio de Deus, ele deu um lugar para Deus, aleluia. Irmãos, nós viemos num culto, nós viemos numa consagração, nós viemos para a hora da oração na igreja, meus irmãos, para dar lugar para o Espírito de Deus, aleluia. As decisões de um homem, de uma mulher, de um jovem, lindo do Espírito, irmãos, não vão levar ele para longe da presença de Deus, aleluia. Deus quer ser Deus teve um jovem, um homem cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, aleluia. E invoca a Deus essa noite, abrindo o coração para ele, dizendo: Deus, pode entrar. Vai ser o guia da minha vida, vai ser o guia da minha história, aleluia. Eu creio nos teus planos, eu confio na tua direção, eu confio que o Senhor pode usar os pastores, os obreiros, a liderança para me dirigir, para tomar umas melhores decisões, para que eu possa viver tudo que o Senhor tem para mim, aleluia. Quizás tu está aí desfrutando das tuas decisões, aleluia, dos teus caminhos, um momento amargo, aleluia, mas Deus disse por através do profeta Isaías: já recebeste a paga das tuas decisões, quero te colocar de novo no meu plano, de novo no meu projeto, de novo dentro da minha vontade, aleluia. Louvado seja Deus. Para nós vivermos o plano de Deus, em Deus nos revelar, nós precisamos clamar a Ele, orar a Ele, buscar a Ele. Jeremias 29, 11. A Bíblia diz lá nós mencionamos com os irmãos, segundo 1 Coríntios 2, 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. A Bíblia diz assim, meus irmãos: deleita-te também no Senhor. Deleitar, meus irmãos, é sentir prazer em fazer a vontade de Deus, sentir prazer em estar na casa de Deus, em cantar no coral da igreja, e vir numa vigília, e passar um dia na presença de Deus. Deus diz assim: deleita-te
Alegra-te também no Senhor, disse o salmista, e o Senhor cumprirá o que deseja o teu coração. Aleluia. E o Senhor cumprirá o que o teu coração almeja. Faz a vontade de Deus, se entrega para Deus, deixa Deus ser a tua maior alegria. Glória a Jesus. Jesus, meus irmãos, falou com aquela mulher samaritana. Ela já tinha tido 5 maridos, e o esposo que ela tinha não era o esposo dela. E Jesus disse para ela: vai lá e chama teu marido e vem cá. Ela disse assim: não tenho marido. Jesus disse: bem, tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Jesus estava dizendo para ela assim: tu está procurando a tua felicidade, tu está procurando a tua alegria num homem, está procurando a tua felicidade, a tua alegria numa mulher, numa companheira, aleluia, em alguém aqui nesta terra, sendo que no centro da Bíblia, meus irmãos, Salmo 108, verso 8, disse assim: melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. Aleluia. Deus tem que ser o centro da nossa alegria, da nossa felicidade, meus irmãos. Aleluia. Daí, aleluia, Ele vai cumprir o desejo do nosso coração. Aí Ele vai colocar o plano dele em prática e vai fazer de nós outros. Ela estava procurando felicidade num homem. Aleluia. Eu disse assim: é eu que quero te fazer feliz, é eu que quero te abençoar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, não quero me estender muito. No livro de Atos, nós estávamos mencionando com os jovens esta manhã a respeito dos discípulos perguntando para Jesus: quando, Jesus, tu vai cumprir de restaurar Israel? Deus tinha hecho essa promessa para eles, de restaurar Israel. Disse: quando, Jesus? Atos capítulo 1, versículo 5. Aí Jesus disse assim: não vos pertence saber o tempo e as estações que o Padre estabeleceu pelo seu próprio poder. O dia que Deus vai restaurar Israel já existe. Não aconteceu ainda, já existe. Aleluia. Que Jesus vai vir para Israel, já existe. Não vos pertence saber, está tudo preparado. Aleluia. Pero recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Jesus estava dizendo assim, aleluia: mientras tu espera acontecer aquilo que João disse que vós sem dúvida, hace a minha vontade, hace a minha obra, aleluia, ganha almas, faz a vontade, faz a obra de Deus. Enquanto tu está tendo uma série, mas eu estou esperando para casar, eu quero casar, eu quero ter um companheiro, eu quero andar de mão dada, aleluia, nesse frio é tão bom, aleluia. Irmãos de Deus, enquanto tu espera, aleluia, faz a obra de Deus. Oh, glória a Jesus. Enquanto tu espera, hace a vontade, ganha a alma, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Enquanto tu espera, seja uma bênção na presença de Deus, porque Deus tem tudo pronto e tudo preparado. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos se poner de pés, irmãos. Não quero ir muito longe. Com erros, com palavras, senão os irmãos vão dizer a palavra do irmão foi uma espada hoje, comprida e chata. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus te chama nessa noite. Jovem, você que está cá, aleluia, glória a Jesus, preocupado com o teu futuro, aleluia, quizás foi procurar até em outros lugares, aleluia, a respeito do teu futuro. O teu futuro, aleluia, Deus tem tudo preparadinho, aleluia. Deus quer cuidar da tua vida e cuidar do teu futuro. Nós vamos orar nessa noite, irmãos. Eu quero passar já para o pastor Câmara, está sendo essa oração, aleluia. Mas eu quero te convidar nessa noite, você ou você que quer entregar o teu futuro, o teu destino na mão deste Deus bondoso, deste Deus glorioso, que sabe e quer cuidar de ti. Nós queremos abrir a oportunidade de te convidar a dar um passo de fé aqui nessa noite, para entregar tua vida nas mãos de Deus, aleluia. Entregar o restante dos teus dias. Eu contava para os irmãos hoje por la manhã que com 19 anos de idade eu queria me matar, queria sacar minha vida. Eu pensei, já que eu vou sacar minha vida e posso até ir para o inferno, então eu vou entregar para Jesus, vou entregar para a igreja, já que não dá para fazer nada na igreja, vou viver como um morto, não dá para jogar pelota, não dá para ir numa bailanta, não dá para ser nada, vou entregar para Jesus. Irmãos, aí eu encontrei a vida de verdade. Eu encontrei na vida com abundância, uma alegria que o mundo, que a droga, que o jogo, que a bebida, que o álcool não pode me dar.
é a alegria que o Espírito de Deus tem para dar para nós. E Deus quer te dar essa alegria nessa noite, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Se Deus falou contigo, irmão, passa para frente, eu quero orar por ti. Irmã, passa aqui um pouquinho mais para frente, irmã, a jovem, me ouvi dentro, irmão, vem mais certinho daqui. Sabe, eu estava sentado e Deus falava duas pessoas que eu tenho e uma delas era você. Sabe o que o diabo tem de ti? Inveja. Há muita inveja. Aleluia. Porque muitas das vezes nós outros não conseguimos contemplar a dimensão do que Deus tem com os outros. Aleluia. Mas é o diabo contempla e tem inveja porque Deus tem algo muito grande. Aleluia. Por mandar para raia. É tempo de volver para a casa de Deus. Por mandar, aleluia. É tempo de poner o teu futuro nas mãos dele. Por aí, nós vamos orar por ti, aleluia. E Deus vai te despertar espiritualmente, aleluia. A força vai vir do alto, do céu, não vai vir de ti. As forças espirituais para servir a Deus não vai ser tudo, vai ser que Ele vai colocar. Oh, glória a Jesus. Oramos, irmãos, aleluia. Padre, em nome de Jesus, Senhor, está aqui tua ilha, Senhor. Por abandonar para a raia, que o Senhor tem um grande plano, um grande projeto. E ele vindo em tua casa hoje, iniciando, Deus, habla comigo. Toremandará para raia. E a casa, Senhor, estou, Senhor, traindo. Toremandará para raia o recado. Quizás, Senhor Deus, vinde, Senhor Deus Padre, aliado somente, aliado ao Brasil, Senhor. Aliado, Senhor Deus Padre, de onde me trago, Senhor, para, Senhor, trazer esta palavra a respeito do futuro do teu filho, que não busque em outro lugar pelo ti, porque tem um futuro glorioso, grandioso para ele. Senhor Deus, esse despertamento que me mostra que tu veio, Senhor, vindo sobre ela, esse despertamento espiritual de um ministro em nome de Jesus. Toramandará para raia que ela seja plena de uma força sobrenatural nessa noite. Toramandará para raia, aleluia. Ai, meus irmãos, mais pessoas, oh glória a Deus, tirar todas as cadeiras, agora vamos lá. Oh glória a Jesus. Eu só queria pedir para esse moço aqui, aleluia, vem da ponta de preto, vem mais para cá, para frente, aleluia, glória a Deus, porque Deus tem um plano grandioso. E sabe o que Deus me mostra, irmão? Que Deus te protege, que Deus te guarda, e que há muitas coisas que tu não haces, e que tu não vai lograr ser, aleluia, por causa de uma proteção que Deus tem contigo, aleluia. Você não nasceu para ser parte desse mundo, aleluia, nasceu para ser parte da igreja. Por abandonar para a raia, este lugar é o teu lugar, o altar da igreja, aleluia. Deus, aleluia, te ha chamado para ser um grande homem de Deus, aleluia. Deus tem todos para te dar e te ama nessa noite, aleluia. E te ama porque tem um plano, um chamado grandioso, te disse ao Senhor. Vamos orar. Aleluia, comece a orar, comece a clamar. Aleluia, pastor Romão, Iago como sobreiro, pastor. Aleluia, vamos estar esse dia aí, vamos orar por tua vida. Cierra tus ojos, inclina tu cabeça e comece a clamar a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Comece a orar o Espírito Santo. 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 Se pode cantar, aleluia, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, começa o Senhor, derramar do Espírito, sobre a vida, Senhor, este nome, sobre a vida, Senhor, esta nome, aleluia,
Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Comienza a operar, Señor. Comienza a tocar, Señor. Comienza a bautizar el Espíritu Santo. En el canto, Senhor.